Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Espírito Miramês, no capítulo 14, Pai e Filho. Nas terras de Apolo, a vida continuou no ramerrão de sempre. Os feitores mantinham no arroxo os servos, sendo que o trabalho dobrara. Os seus lombos denunciavam o quanto estava sendo esticado o serviço. O horário de trabalho determinado de sol a sol começava quando despontava o astro-rei no horizonte da Terra e terminava quando surgia a estrela mais próxima do planeta. O casarão continuava movimentado, os servos de todas as idades moviam-se sob a regência de uma negra impetuosa e malvada que não deixava nenhuma das mulheres se dar ao descanso nas horas de labor. Algumas das cativas colhiam no moinho de água o fubá, base da alimentação de toda a criadagem. Outras postavam-se em tomo de um grande pilão, socando os cereais a 8 mãos, sob os sons de cantorias que lhes eram peculiares. Os socadores eram de cerne de madeira de lei, polidos por escravos hábeis nessa arte. E as mulheres musculosas ao suspenderem as mãos de pilão, deixavam que as bases tocassem umas nas outras, produzindo um som estridente como se fosse intervalo da música que logo em seguida continuava. Faziam do trabalho imposto uma festa, o suor derramava-se em profusão, testemunhando-lhes o sacrifício. Pedro Bernardone estava desesperado com a mudança de Francisco, filho que ele esperava ser substituto do grande comércio. O rapaz surgiu diante do pai, cumprimentando-o amavelmente, e logo foi conversar com alguns trabalhadores. Pedro, interessado, procurou sorrateiramente escutar a conversa para tirar conclusões sobre as ideias do seu filho, e ouviu o diálogo travado com um dos feitores. Olá, Gustavo. Senhor Francisco, como vai? E o homem prosseguiu sem lhe dar tempo. O senhor deve estar bem, jovem, rico, bonito, sendo cortejado por mulheres lindas. O senhor é feliz. Quem dera que fosse eu, suspirou o rude servidor. Francisco, de olhos fixos no seu feitor, dominando-o, sentiu de pronto sua natureza inferior. Todavia, isso não importava. Queria experiências, suspender o nível de compreensão daquele ser humano, mostrando a ele que a verdadeira vida estava noutra frequência, mesmo que ele não entendesse naquela hora. Ficaria com a consciência tranquila no dever cumprido. A ciência do ambiente, desprendida pelo coração de Francisco, transformara um pouco o capataz, colocando à vontade, e este imediatamente entregou-se ao rapaz com toda a confiança. Pensava o senador. Ninguém nunca me falou com tanta segurança, jamais presenciei tanta atenção. Como é que o jovem senhor está me dando hoje? E deve ser por isso que o patrão o está achando estranho. E balbuciou baixinho apenas algumas frases. Se todo mundo fosse assim, que beleza! A gente até esqueceria os sofrimentos da terra. E começou a contar ao filho de Pedro Bernardone. Olha, senhor Francisco, e apontou o dedo para uma grande cabaça. O senhor sabe o que tem ali dentro? Esperou um pouco para que o rapaz respondesse e Francisco retrucou com delicadeza. Certamente que é água, Gustavo. A natureza é tão sábia que, além de nos doar água pura para nos sustentar a vida do corpo, ainda faz a vasilha com as condições exigidas no sentido de manter essa mesma água fresquinha e saudável. É nessas pequenas coisas, meu amigo, que encontramos Deus. E sorriu com prazer. O feitor sorriu também, cuja alegria era ver a inocência do jovem diante de tanta maldade. Gustavo falou meio rouquenho. Será que tem alguém nos ouvindo? O filho de Maria Picalini balançou a cabeça afirmando. Tem, Gustavo. E Gustavo mostrou logo seus dentes grandes e amarelados. É o senhor, não? Ao que Francisco respondeu. É o Senhor, sim. O Senhor do céu, Gustavo. Deus que tudo vê
e tudo escuta, mas a ninguém castiga e ama a todos com o mesmo ardor. Então vou contar ao Senhor um caso. E procurou assentar-se num fardo de peles. Tornou a apontar para a cabaça. Olha, patrãozinho, aquela cabaça antes era para a água, mas o seu destino mudou. Hoje está cheia de óleo, que deverei derramar na minha saída em todos esses fardos até ao lado da porta, sem vestígios. Tarde da noite, atearei fogo, porque não aguento mais o seu pai. Já pela terceira vez ele cospe na minha cara, na vista dos servos. Ele exige respeito, no entanto, a ninguém respeita. O que posso fazer é descontar tudo isso nos cativos, o que faço com todo o meu ódio. Mas tudo tem limite e agora eu quero desforrar-me nele mesmo. Não sei por que estou contando ao Senhor, pois essa casa lhe pertence também. Porém, vejo em ti um homem diferente daquela fera. Desculpe-me, mas seu pai é um animal. Pedro Bernardone, que estava por trás de alguns sacos de fibra, mordia os lábios e acelerava-lhe o coração, de ódio do feitor. Teve ímpetos de pular no pescoço do homem e enforcá-lo. Entre mentes achou conveniente ouvir mais, principalmente o que seu filho falasse. Qual seria a resposta de Francisco? E mordeu as mãos nervosamente para não gritar. Francisco acentuou com propriedade. Gustavo, não deves prejudicar o teu senhor, de modo que pretendes. É certo que estás sendo lesado nos valores que a vida te confiou, sem que a oportunidade possa bater em tua porta de imediato, convidando-te para melhores dias. Não obstante, a própria vida demora, mas nunca se esquece dos filhos de Deus e tu fazes parte do grande rebanho. Se já chegaste até aqui com o seu fardo pesado, caminha mais um pouco, porque na verdade a tolerância que porventura exercitas agora, adiante te abrirá muitas portas, por onde poderás passar com mais facilidade, sentindo a vida e vivendo em Deus. O ódio que parece querer pousar no teu coração escurecerá os teus dias, dificultando assim que encontres o caminho da luz. Faze com que a tua cabaça volte ao teu trabalho de servir de instrumento de matar a sede e nunca mais enlameie essa vasilha de intenções iníquas. Nunca queiras, Gustavo, perverter as coisas somente porque os teus dias estão longos e negros. Sou filho de Pedro Bernardone. E o meu computador ligou sozinho por causa do celular que está em cima da tecla. Pronto, eu acho que agora foi. Sou filho de Pedro Bernardone. Bem sabes, não porque mereço esse conforto, não porque mereço essa posição social que ora desfruto. É por misericórdia de Deus, meu e teu pai igualmente. De uma hora para outra poderemos trocar de posição na vida e quem sabe não precisarei de ti nas maiores dores, nas cruciantes provações. Os bens materiais, Gustavo, são transitórios, não tem parada certa. Quando sua estadia começa a fazer mal ao zelador, são retirados por forças invisíveis e colocados em outras mãos com outro destino. O nosso empenho verdadeiro deve ser o da conquista dos tesouros eternos que andam conosco onde estivermos. O feitor nunca tinha ouvido um falar tão bonito como aquele. Estava admirado. Onde ele aprendera coisas como aquelas? Francisco, além das palavras, envolvera Gustavo em um magnetismo de amor, de interesse, de bondade, e o servidor não suportara o ambiente de que nunca fora alvo, e seus olhos estavam marejados de lágrimas. E o filho de Bernardone, também com os olhos umedecidos, prosseguiu, argumentando. Vê como a maldade não reside em teu coração? Estás querendo é defender-te dos ataques do teu senhor, e querendo dias melhores. No entanto, não sabes por onde começar, e nessa perturbação vicejam meios errados. Se começares revidando os acicates de prepotência, perderás, porque o ódio gera ódio, rebenta-se na maior inimizade, e quando os transformamos em amor, Deus nos premia com a paz. Não deve impor,
não deve importar a ti como o Senhor Bernardone adquiriu tudo o que aqui se encontra. O que deve te importar, sim, é cumprir o teu dever, onde o céu te chama. Destruir não deve ser a atitude de homens de senso iluminado pela fé. Ninguém sofre eternamente. As sombras continuarão, enquanto não aparecer o sol da compreensão. Se por acaso persistires na maldade, demorarás amarrado nas vigas da cegueira e somente enxergarás a ti mesmo, esquecendo-te dos outros. O egoísmo te prende de mãos dadas às irreverências. Pedro Bernardone, escondido, se encontrava abatido, sem saber o que fazer. O filho estava defendendo, sim, e isso o agradava. O que não achava bom era Francisco usar a educação e ternura para com o lixo da criação humana. Servo era servo e nada mais. Depois acertarei com esse cão, darei a ele o que merece. E saiu, mansamente, sem que ninguém o visse, mas envenenado pelas ideias do enfardador Gustavo. Francisco fez um pequeno silêncio e esperou que Gustavo falasse alguma coisa do que sentia, de modo pelo qual encarava a vida. O servidor, cabeça baixa, envergonhado diante de tanta beleza, o coração usando a boca para ser ouvido, falou já bastante, calmo, mostrando mudança de atitude. Nunca pensei que na família do Carrasco pudesse nascer alma tão pura como o Senhor. Sinto que deve estar sofrendo com esse modo de viver. Preciso de quem me ajude, não sei mais o que pensar sobre mim. Estou reduzido, doente e maltratado como um animal. Quero encontrar no Senhor um arrimo, quero ter fé em alguma coisa, quero ter esperança, menino Francisco. E destampou em prantos. Francisco deixou que ele chorasse. Depois, Gustavo olhou para um rolete de madeira que o ajudava a apertar os fardos de peles. Apanhou-o com simplicidade e Francisco, percebendo o que ele faria, interveio com brandura. Não faças isso, Gustavo. Queres mostrar o teu arrependimento destruindo? Quebrar essa cabaça é mostrar que a vingança ainda ronda o teu coração. Por que quebrá-la? Ela somente te serviu resguardando a água das impurezas para te saciar. E sempre foi amiga fiel. Mesmo o óleo que nela se encontra poderá ser útil em alguma candeia. E se perdeu o ambiente para guardar água pura, servirá para uma dona de casa como depósito ao que queima para clarear a noite. O ódio e a vingança na vasilha do coração é como essa cabaça que era para a água e levou óleo. Após muito tempo é o que poderá voltar a conduzir água potável, porque o óleo se entranha nas fibras mais íntimas de tudo o que toca. No entanto, se persistirmos no bem, tudo alcançaremos na paz de Deus e de Cristo. Sê corajoso, porém, no tocante ao bem que podes fazer. Queira ser homem não apenas pela linha de masculinidade que a vida te emprestou, mas para converter a tristeza em alegria, a guerra em paz e o ódio em amor. Procura mostrar a tua força por todos os meios, no entanto, nunca te esqueças de dominar os teus próprios impulsos de vingança, de inveja e de descrença. Gustavo não tinha palavras para falar. Diante daquele que era todo amor, pensava em sua mulher e em seus filhos, o que lhe fez lembrar que mesmo junto daqueles de que tanto gostava, nunca se sentia amado como naquela hora por aquele rapaz que era filho de um tigre feroz. O feitor deslizou-se do grande fardo de peles e, ajoelhado, chorou como criança, em cujos sentimentos tocou a repreensão. Não disse mais nada, pegou as mãos de Francisco e amparou o rosto molhado com elas. O filho de Pica achou conveniente nada mais dizer. Entre mentes, enquanto Gustavo meditava na força do arrependimento, pensou por uns instantes. Mais uma prova, meu Deus, que me destes de que criatura nenhuma é ruim. Desde quando lhe ofertamos amor, a fera se transforma em humano e esse se afigura ao anjo. O que falta em quase toda a humanidade é compreender as necessidades de afeto de uns para com os outros sem que o egoísmo dele faça parte. Quanto custa um pouquinho de amor para com aqueles que nos rodeiam?
Qual o preço de frações de atenção que poderemos dar ao próximo? A verdadeira amizade que começa nesse minúsculo instante de entendimentos só precisa que apareça alguém com a devida coragem para valorizar e fazer expandir esse tesouro que herdamos por misericórdia do Cristo. Parei por aqui. Gente, assim, eu sou meio São Tomé, como todo mundo tá cansado de saber, né? Conversar com uma pessoa que é ruim, né? Que demonstra o tempo todo a maldade, a vontade de ódio, de raiva. E a gente chegar lá e falar coisas como o Francisco disse, a gente, que eu digo assim, pessoas que ainda não têm essa maturidade toda espiritual, nem essa autoridade, né? Vai ser muito difícil alguém entender a gente e mudar o tom da conversa e o rumo da sua vida. Porque um cara errado falado com outro cara errado, parece que a gente não tem essa moral, né, de transformar. Mas eu tava aqui pensando com o Tico e Teco enquanto eu tava fazendo a leitura, até me perdia um pouco da leitura, porque minha cabeça tava indo a 1000 por hora. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que tentar. Porque se a gente ficar sempre com medo daquele que é mal e a gente não tentar dar uma boa palavra, não vai haver uma transformação nunca daquela pessoa, né? Não digo nunca porque sempre vai ter uma outra forma que Deus vai encontrar, mas vai ficar bem mais difícil para aquela pessoa. E a bondade, a caridade, ela consta justamente na transformação íntima do ser. Você comprar como é que chama? Uma cesta básica e entregar para uma família que está passando necessidade, supre a necessidade ali na hora. Depois a necessidade volta. Se essa família não sair para trabalhar, aproveitar que tem alimento, se alimenta, vai lá, arruma um serviço e vai trabalhar. É um ponto que eu, pelo menos particularmente, não acredito que haja uma transformação. Pode haver, assim, um paliativo para que eles se movimentem. Mas uma palavra que você der a uma família que passa necessidade do pão pode suprir muito mais do que a fome física. Ela supre a fome espiritual. E quando você se sente mais forte espiritualmente, aí você é capaz de se transformar intimamente e transformar tudo que está em sua volta. Então o processo é muito longo, mas se você não der o primeiro passo, esse processo não vai ocorrer. Então eu estava assim, com o meu tic-tac pensando uma série de coisas que eu já fiz para pessoas, porque eu tenho mania de querer fazer pela pessoa. Eu não faço para a pessoa, eu faço pela pessoa. E eu já fui muito criticada, já me puxaram muita orelha, puxam a orelha até hoje, para com isso, não faz tudo, não faz tanto, faz menos, ajuda, mas não é para tanto, né? E eu não conseguia entender isso que o sininho bateu aqui agora enquanto eu fazia a leitura, né? Poxa, o cara é ruim pra caramba com os escravos. Certamente ele também não era um marido e um pai muito bom, porque a ruindade acompanhava ele o tempo todo. E a ruindade chegou a um grau tão grande dele querer revidar ao dono, um proprietário de terra, que na época para eles era como se fosse um rei, que eles deviam total obediência. Para ele chegar nesse grau de ódio, de querer revidar, inclusive ao dono da terra, imagina como que era a inferioridade desse espírito. A inveja dele em relação a Francisco, quando ele falou, eu queria ser que nem você. Nós estamos cheios de gente em volta que quer estar nas conquistas que nós tivemos. Não quer estar na nossa pele de doente, de tristeza, quando falta grana. Aí ninguém quer estar na tua pele. Mas quando você está comendo uma pizza, nossa, você está comendo uma pizza, né? Nossa, você saiu para passear.
Nossa, o lugar que você está é lindo. Nem sempre é um comentário saudável. Muitas das vezes é um comentário invejoso. Eu já tive e tenho ainda pessoas que eu amo do meu lado. Pessoas que eu sei que gostam de mim. E que às vezes demonstram essa fragilidade da inveja. Gostariam de ter, ou ser, ou fazer aquilo que eu tenho, sou ou faço. Aí quando eu pergunto, quer pelo menos estar na minha pele quando eu tô doente, aí não quer, né? Então a gente vê que isso não é assim, aquela pessoa é invejosa. Não, aquela pessoa tem um defeito. E defeito todo mundo tem. Só que eu, pelo menos, eu não tenho medo de macumba, de lá um bicho morto na esquina, eu passo por ele, eu rezo, faço minha prece e vou embora. Mas eu tenho medo de inveja, sim. Eu tenho medo da pessoa ficar olhando aquilo que eu conquistei, ou que eu estou fazendo, e aquilo reverter. Eu tenho, porque eu não sou a pessoa vigilante. Não é a pessoa que me oferece perigo, sou eu que ofereço perigo, porque eu não sou aquela pessoa que está orando o tempo todo. Eu não estou ligada com um plano maior o tempo todo, eu escorrego no quiabo também. Então nós temos pessoas assim, com esse grau desse carrasco. Nós temos pessoas assim em nossa volta. Só que eu, pelo menos, tinha uma visão. Eu quero distância de pessoas assim, né? Não é que a gente vai conviver, não é que a gente vai ficar lá tomando cafezinho junto, mas a gente não pode ficar nessa sensação de que aquela pessoa vai causar um dano na vida da gente, que a gente tem que completamente a gente vai isolar aquela pessoa. Porque talvez nós estamos no caminho dela justamente para ser essa luzinha de entendimento. Justamente pode ser através de nós uma palavra nossa que a gente vai dar o pão espiritual que tanto ela necessita para dar aquele clique nela e ela falar, preciso mudar. Olha só como é interessante essa leitura, né? Ela traz para a gente uma reflexão do que nós somos, do que nós fomos lá no passado, né? E o que a gente pode ser daqui por diante. Lá atrás, quem garante que a gente não foi açoitado como escravo ou a gente açoitou escravo? Quem garante que nós não fomos os donos de terra, que abusamos daqueles que trabalhavam para nós? Ninguém está livre pela ordem natural da encarnação de fazer papéis que ora a gente olha para trás e fala assim, nossa, que carrasco. Mas quem sabe a gente era esse carrasco aí? Quem sabe a gente já não quis atear fogo na casa grande? Quando a gente sofre um acidente, né, que nem aconteceu aquele Joelma, teve o outro Andraus, né, prédio, um monte de andar pegando fogo. Vai saber se aquelas pessoas não estavam envolvidas em alguma outra situação em que elas juntas fizeram a maldade acontecer e precisavam passar por aquilo. Então, assim, a gente não sabe o nosso passado, graças a Deus. A gente não tem o poder de saber o nosso futuro, amém? Mas a gente sabe como lidar o nosso dia a dia, o aqui e agora. E muitas das vezes a gente dispersa, porque a gente acha que matar a fome com uma cesta básica é melhor do que matar a fome espiritual com uma palavra. A caridade real é a de transformar. Por isso que Jesus falava, nem só de pão vive o homem, não é? Porque provavelmente ele queria dizer o quê? A palavra. Você pode preencher a alma do teu irmão pela palavra. Você pode mudar uma vida pela palavra. Só que tem aquela questão do livre-arbítrio. Não adianta nada você falar e a pessoa tá nem aí, né? É uma questão dela aceitar ou não. Este feitor, ele estava aceitando. Mas também o grau de Francisco de Assis, né, Patrícia? A gente não tem esse grau. Por isso que eu falo, para nós é mais difícil a gente alcançar o coração de uma pessoa que tem maldade. Mas a gente não pode se recusar. Não dá para recusar. Porque de repente o nosso grau está um pouquinho acima desse ser. E a gente alcança sim. É mais dificultoso. Mas a gente pode alcançar muitas pessoas. E aí me veio na cabeça outra coisa, enquanto eu estava fazendo a leitura.
Eu falei a vida toda que eu era professora, que eu gostava de dar aula, que a minha prioridade era meus alunos, meu filho, que era educar. Mas quando eu terminei, eu falei, agora chega, eu não tenho que educar mais ninguém, minha missão está cumprida. E aí veio a oportunidade de fazer vídeo, veio a oportunidade de estudar, que eu acredito e continuo acreditando, não é só por essa leitura, mas vou continuar acreditando que faz um bem danado primeiro para mim. Porque quando eu leio, vai esclarecendo, vai iluminando, eu vou entendendo algumas coisas, então vale muito para mim. Mas eu fui sendo direcionada a levar esses estudos a outras pessoas. Quem sou eu na fila do pão, gente? Eu sou isso aqui, ó. Eu não sei quase nada, eu tô aprendendo. E aí já me colocaram junto aos leões, né? Tem pessoas que fazem palestra há quantos anos? O tempo que eu tenho de sala de aula enquanto professora, o cara já estava dando palestra. E eu tô lá, no meio dos grandes. E eu tenho que fazer, pelo menos numa qualidade semelhante. Né? Eu tenho que levar a boa palavra. E para levar a boa palavra, muitas das vezes quem está sentado me ouvindo está na condição da Patrícia de 30 anos atrás. Não estou dizendo todos, mas quem vai numa casa espírita vai estrupiado, e a gente sabe disso. A pessoa vai emocionalmente derrotada, a pessoa está no financeiro derrotado, ela está na convivência familiar derrotada, ela vai buscar ajuda. E aí está uma Patrícia lá em cima, tentando levar a boa palavra para aquelas pessoas que estão endurecidas, que estão sofrendo, que estão precisando de socorro, mas muitas vezes nem aceitam, querem que tudo se resolva sem que elas façam a parte delas. Pessoas endurecidas, geralmente quem sofre são pessoas endurecidas. Tem as exceções, mas grande parte que sofre é porque não aprendeu pelo amor. E aí cai lá a Patrícia, que não sabe muita coisa, que está aprendendo, que também é endurecida, que também é um espírito atrasado, para falar com outros espíritos. Então, me fez lembrar tudo isso enquanto eu fazia a leitura. Eu falava, gente do céu, né? Não é só espírito evoluído que chega até nós. Os menos evoluídos também chegam. Me colocaram para essa missão agora. E eu tenho que chegar a essas pessoas e eu preciso que elas entendam para encurtar o sofrimento delas. E como é que eu vou fazer isso sem ser a Patrícia que quer resolver tudo pelos outros? Olha para mim o tamanho da prova que eu vou ter que passar. Quando a gente pensa que acabou as provas, porque quando eu terminei, eu falei, agora acabou. Não tenho que ensinar mais ninguém, não sou responsável por mais ninguém, eu não tenho que me preocupar com mais nada. Aí veio novas, né? Acabou aquelas perguntas, eu já respondi todas. Parabéns, Patrícia, agora vai vir novas perguntas, novos desafios. É isso, a nossa vida é isso. É um pelo outro o tempo todo. Ninguém tá junto à toa. Todos nós fazemos parte de grupos de espíritos que precisam uns dos outros. Que nós estamos caminhando, o nosso progresso é individual, mas a necessidade do progresso precisa da ajuda coletiva dos outros. Então, vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que a gente fala tem poder. Pode ser o pão que a pessoa está necessitando para matar a sua fome, a fome espiritual. E da mesma forma que a gente pode lançar mão desse pão para matar a fome espiritual de alguém, a gente pode simplesmente matar ela de vez de fome. Depende daquilo que a gente fala. Tive momentos da minha vida que eu acho que eu matei pessoas com a minha fala. E essas aí vai ser aquelas pedrinhas que a Madre Teresa falava que a gente não deixou, que a gente vai carregar. Mas vamos nos vigiar, vamos estudar, para que a gente possa seguir esses passos de Francisco, que são os passos lindos, né, gente? Ele está despertando para missões de transformação humana. E todos nós somos pessoas que, querendo ou não, somos responsáveis pela transformação de outros. Algumas pessoas vão se espelhar em nós, vão levar a nossa palavra, que é o pão espiritual, e vão se reformar, vão pegar nossas palavras mais duras e vão se lastimar o resto da vida com aquilo, vão crucificar a gente, outros vão ter ódio da gente, porque a nossa palavra ela pode transformar, mas ela também tem o peso de detonar.
que a gente saiba usar mais para transformar, né? É mais prazeroso ver o resultado positivo disso. Eu fico super contente quando termina uma palestra e alguém fala para mim, poxa, gostei do que você falou. Eu concordo, eu não concordo, eu lembro disso, eu lembro daquilo, faz uma colocação. Ou no TikTok, que tem muita gente que participa do TikTok. No YouTube não tem tanta gente que participa. É uma vez ou outra que vem um comentário. Mas lá no TikTok sempre tem 20, 25 pessoas me esperando no final da noite para fazer um comentário. Eu acho um bárbaro isso. Sinal que tem pessoas que estão realmente acompanhando, que estão interessadas e que junto comigo nós estamos aprendendo. Porque não é eu ensinando, eu estou aprendendo e alguém está junto comigo, aprendendo junto comigo. Eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Conversei ainda há pouco com um amigo que ele fica me indicando para casas espíritas para dar palestra. Falei para ele assim, a minha condição de saúde não está legal para eu ficar andando por aí. Eu preciso ir para médico, preciso fazer os exames, preciso tomar medicação, aí depois a gente faz mais palestra. E agora vai chegar a temporada de chuva também. Eu não gosto de sair com chuva porque eu não tenho sapato adequado para isso. Eu uso pantufinha e é de pano, escorrega. Mas ele fica muito preocupado em relação a isso, que ele quer me dar trabalho porque ele sabe, né, que quanto mais trabalho, menos enfurnada dentro de casa eu vou ficar e ele quer me fazer o bem. E eu dou graças a Deus pela vida dele, porque quando ele entrou na minha vida foi numa palestra que eu assisti dele. É o Ronel Álvares Barbosa, né? E tem o André Aires também, que vive arrumando palestra para mim. Então, assim, pessoas vão surgindo na sua vida e vão te dando prazer de viver. Com o pão espiritual. Esses dois amigos, eles me fartam de pão espiritual. Eu só tenho a louvar a Deus, né? Então, que a gente seja isso. Aquele que leva o pão espiritual. Porque o pão que está na cesta básica supre. Mas passa logo. E o pão espiritual não. É você ensinar a pessoa a pescar. Ela vai ganhar força para ela mesmo conquistar o espaço dela. E esse é o grande ideal de todos nós. Porque nós temos que desenvolver individualmente. Então a gente tem que ter força, tem que ter bateria, tem que ter um gás aí para conseguir. E o pão espiritual ele ajuda muito nisso.